Sejam todos bem-vindos ao canal de leitura da Inês. Sintam-se à vontade para dar likes, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Lembrem de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos de leituras de histórias interessantes. As 1001 Noites, 87ª noite. Caminhamos todos juntos até a cidade de Serendib, pois era nessa ilha que eu me encontrava. Os negros apresentaram-se ao rei. Aproximei-me do seu trono e saudei-o como se costumava saudar os reis da Índia, isto é, prostrando-se aos seus pés e beijando a terra. O rei mandou que me levantasse e, recebendo-me com afabilidade, fez-me sentar ao seu lado. Perguntou, em primeiro lugar, como eu me chamava. Tendo-lhe respondido chamar-me Simbá, cognominado o Marinheiro, em virtude das minhas viagens por mar, acrescentei que morava em Bagdá. Mas perguntou: como vos encontrais no meu país e por onde viestes? Nada ocultei ao rei. Contei-lhe exatamente o que acabastes de ouvir. Ele se encheu de tamanha surpresa que ordenou que se gravasse o meu nome em letras de ouro, a fim de ser conservado nos arquivos do reino. Trouxeram em seguida a jangada e abriram-se os fardos na sua presença. O rei admirou a quantidade de aloés e de âmbar cinzento, pois não possuía no seu tesouro coisa que se lhes assemelhasse. Notando que contemplava minhas pedras com prazer e que examinava as mais singulares, uma após a outra, prostrei-me e tomei a liberdade de dizer-lhe: Senhor, não é apenas a minha pessoa que está à vossa disposição, mas também a carga da jangada. Peço-vos que dela disponhais como coisa que vos pertence. Respondeu sorrindo: Simbá, cuidarei de não vos invejar e de não vos tirar nada do que vos foi dado por Deus. Longe de diminuir as vossas riquezas, pretendo aumentá-las, e não quero que saias do meu país sem levar convosco provas da minha generosidade. Respondi aquelas palavras, fazendo votos pela prosperidade do rei e louvando sua bondade e generosidade. Encarregou um dos seus ministros de zelar por mim e ordenou que me cedessem criados. O ministro executou fielmente as ordens do amo e mandou transportar para o meu aposento tudo quanto me pertencia. Todos os dias eu ia cumprimentar o rei. Depois, passava o tempo vendo a cidade e o que havia de mais digno da minha curiosidade. Situa-se a ilha de Serendib exatamente sob a linha equinocial. Por isso, as noites lá são sempre de 12 horas. Mede 80 parasangas de comprimento e outras tantas de largura. A capital encontra-se na extremidade de um belo vale, formado por uma montanha no meio da ilha, provavelmente a mais alta do mundo. Com efeito, é vista do mar a 3 dias de navegação. Nela se encontram rubis e vários outros tipos de minerais. Os rochedos são, na sua maioria, de esmeril, pedra metálica com a qual se cortam as joias. Vêem-se todas as espécies de árvores e plantas raras, sobretudo o cedro e o coqueiro. Coletam-se pérolas ao longo de suas costas e nas embocaduras dos rios. Alguns dos seus vales fornecem diamantes. Fiz também, por devoção, uma viagem à montanha, no ponto em que Adão foi relegado após ter sido expulso do paraíso terrestre, e tive a curiosidade de subir até o cume. Quando voltei à cidade, supliquei ao rei que me permitisse regressar ao meu país, o que ele concedeu com afabilidade e gentileza, obrigando-me outro sim a receber um riquíssimo presente, tirado do seu tesouro.
Quando me despedi, deu-me outro presente mais lindo e, ao mesmo tempo, uma carta para o comendador dos crentes, nosso soberano Senhor, dizendo-me: rogo-vos que apresenteis por mim este presente e esta carta ao califa Harun al-Rashid e que o assegureis da minha amizade. Peguei respeitosamente o presente e a carta, prometendo a Sua Majestade executar pontualmente as ordens de que tão honrosamente me encarregava. Antes de embarcar, o rei mandou chamar o capitão e os mercadores que deviam me acompanhar e ordenou-lhes que me tratassem com toda a consideração. A carta do rei de Serendib fora escrita sobre a pele amarelada de certo animal preciosíssimo por sua raridade. Os caracteres da carta eram azuis, e eis o que continha em língua indiana. O rei da Índia, diante de quem marcham 1000 elefantes, que vive num palácio cujo teto brilha com o esplendor de 100.000 rubis e que possui no seu tesouro 20.000 coroas enriquecidas por diamantes, ao califa Harun al-Rashid. Embora seja de pouca valia o presente que vos enviamos, não deixeis de recebê-lo como irmão e amigo, em consideração pela amizade que conservamos por vós no coração, e da qual muito nos alegramos por vos dar uma prova. Pedimo-vos a mesma parte no vosso, pois julgamos merecê-lo, pertencendo-nos à mesma categoria a que pertenceis. É o que vos suplicamos na qualidade de irmão. Adeus. Consistia o presente num vaso de rubis, oco e em forma de taça, com meio pé de altura e um dedo de espessura, cheio de pérolas perfeitamente redondas e todas com o peso de meia dracma, numa pele de serpente com escamas do tamanho de uma moeda de ouro e com a propriedade de preservar de doenças os que sobre ela se deitarem, em 50.000 dracmas de aloés do mais formoso, com 30 grãos de cânfora de grossura de um pistache. Enfim, tudo aquilo era acompanhado por uma escrava de estonteante beleza e de vestes inteiramente cobertas de joias. O navio zarpou e, após longa e feliz viagem, chegamos a Bassorá, de onde voltei para Bagdá. A primeira coisa que fiz foi desincumbir-me da missão que me fora confiada. Sherazade não pôde prosseguir por causa do dia. No dia seguinte, porém, retomou o fio da história